Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina Ensino Religioso. Nós estamos vendo a matéria sobre a opção por Deus. Nós estamos trabalhando em torno desse tema. Na nossa videoaula de número 1, falamos sobre o projeto de Deus, o projeto original de Deus, falamos sobre a criação, sobre esse propósito de Deus de relacionamento com a humanidade. Na aula de número 2, falamos, uma aula bastante importante, falamos sobre a falsa idolatria, não é? A ideia é daqueles que não querem se relacionar com Deus, né? E hoje é a aula de número 3, tá certo? A aula de número 3, nós vamos trabalhar o que é religião. O que é religião? E vamos trabalhar nesse tema, nesse tema da videoaula de número 3, o que é religião. Nós vamos trabalhar 4 pontos, ok? Vamos trabalhar um pouco sobre religião de costume ou religião de escolha. Vamos trabalhar brevemente, não é? Os significados da palavra religião. Vamos trabalhar num terceiro momento a diferença de religiosidade e religião. E aí, num quarto momento, no final da nossa aula, vamos apresentar uma proposta da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, sobre a verdadeira religião. Ok? Vamos então começar. Quero saudar aqui a todos vocês que estão nos assistindo. Espero que você curta essa aula. Se você curtir, deixa o seu like, ok? Se inscreve aí no nosso canal. E lembre-se, esta aula é acompanhada das atividades no nosso aplicativo, ok? Então, você assista essa videoaula e depois você corre lá para o aplicativo para fazer as respectivas atividades, tá bom? Cada tópico nós teremos uma sessão de atividades, tá bom? Então, boa aula a todos e vamos que vamos. Vamos lá. Nessa primeira aula, ou nessa primeira parte da aula, nós vamos trabalhar, portanto, o que é religião. E essa ideia de religião de costume ou religião de escolha. A ideia de religião de costume é aquela religião da família, né? Aquela religião que você já foi educada se acostumando com ela. E a religião de escolha é aquela religião onde você individualmente vai optar, né? vai escolher, né? vai assumir, tá certo? Mas vamos trabalhar um pouco esse tema. Lembrando que na descrição desse vídeo nós temos o link dos créditos desta aula e também lá no aplicativo nós teremos também o link dos créditos desta aula, tá bom? Vamos lá. Observa-se hoje uma grande valorização das diferentes culturas e formas de manifestação do humano. Vem se ampliando também o reconhecimento e o respeito pelas diferentes religiões e suas maneiras de vivenciarem, de se relacionarem com o Supremo, o Transcendente. Supremo e Transcendente são termos técnicos para se definir Deus, ou aquele que é o sagrado, né? Aquele que é o sobrenatural, que está além, o transcendente, que está além desse mundo terreno. Esse reconhecimento e valorização da diversidade religiosa tem possibilitado um questionamento maior em relação à liberdade religiosa e à consequente escolha. Segundo a Constituição brasileira, cada indivíduo tem direito à livre escolha de sua religião. Isso é um negócio interessante. A Constituição, ela prevê o direito à religião, a escolha da religião e o direito à manifestação religiosa. Como é entendido, o respeito pela denominação religiosa e o poder religioso sobre o sujeito são influências que interferem na liberdade religiosa de cada um. Esta liberdade se vê vinculada a uma série de preceitos e doutrinas.
muitos desses sujeitos ainda não sabem como lidar com isso. Estudos atuais sobre os fenômenos religiosos têm fortalecido o conhecimento e o reconhecimento das diferentes religiões. Quando eu falo diferentes religiões, repare que as três principais, não é? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? São as três principais raízes religiosas, não é? E poderíamos incluir aí outras religiões já orientais, não é? Como o hinduísmo, budismo, não é? Entre outras, tá? Mas caminhando, esses estudos têm apresentado uma reflexão mais clara e de muito respeito para com a identidade religiosa de cada sujeito. O surgimento de novas religiões, pluralismo religioso, a presença pública das religiões na sociedade, vem contribuindo para o livre-arbítrio, compreendendo melhor até mesmo o que se dizem sem religião. A ideia nossa aqui dessa abertura é perceber, primeiro, a diversidade religiosa, a diversidade da experiência religiosa, da manifestação religiosa e o respeito que nós temos que ter por isso. No final da nossa aula, como eu já apontei, nós vamos trazer uma proposta muito bem definida, a partir da palavra de Deus, então, a partir do cristianismo. Porém, isso não significa que o nosso curso ou a nossa escola não respeite a manifestação religiosa diferente, ok? Isso tem que ficar muito claro, tá bom? Entre a herança e a liberdade. Sabe-se que, apesar de predominar a religião de costume do Brasil, existem religiões que primam pelo ato da escolha. Encontram-se, sobretudo hoje, denominações religiosas que criam seus filhos em meio a uma liberdade muito tranquila, possibilitando uma escolha e opção desejada. Conforme Reginaldo Prandi, a religião que se professa hoje já não é aquela na qual se nasce, mas a que se escolhe. A religião que alguém elege para si hoje, escolhida de uma pluralidade em permanente expansão, também não é necessariamente mais a que seguirá amanhã. Só lembrando que o Brasil é um país eminentemente católico, né, de maioria católica. Então, a partir daí a gente já vai pensando nisso, né? Que o indivíduo ele nasce numa família talvez católica, mas ele escolhe outra religião. Talvez seja isso que nós estamos aqui apontando. Segundo José Ivo Folman, estudioso em ciências da religião, existem 4 tipos de religião. Olha lá, ó. Religião de herança, vivida como um costume ou tradição. Segundo, religião de herança, mas assumida em seu conteúdo fundamental através de formação, escolha e consciência. 3. Religião de herança, mas onde o sujeito vive numa atitude de abertura e busca, experimentando outras religiões, ou mesmo escolhendo por opção uma outra religião. E 4. Sem religião de herança, podendo escolher ou não a sua religião na fase adulta. Muitas religiões colocam as pessoas numa espécie de horizonte fechado, desde o nascimento, não possibilitando alternativas. E isso, de fato, é ruim. O indivíduo é marcado pela religião de seus pais e deve carregá-la consigo até o fim da vida e passá-la adiante. Não fazendo isso, sente-se culpado e considerado infiel, pois não segue os costumes familiares, né? A religião de costume tende a se esvaziar no seu conteúdo e, sem um bom trabalho de formação, acaba limitando a consciência religiosa. E aí nós vamos caminhar aqui para a função do ensino religioso, né? Há casos em que a identidade religiosa é cultivada autenticamente desde o nascimento. Em algumas religiões de matrizes africanas, os conhecimentos religiosos são passados de pai para filho, ou seja, na gestação a criança já vai sendo preparada nas futuras obrigações e responsabilidades religiosas. Na religião católica também os pais procuram batizar seus filhos logo ao nascer. Como bons religiosos, até a idade adulta são conduzidos a seguir os exemplos dos pais e das suas mães. São encaminhados sob orientações e costumes religiosos gerais, como ser batizado, fazer primeira comunhão, receber a crisma, entre outros sacramentos.
Observando as leis e critérios em que cada religião se fundamenta, vemos claramente que os sujeitos, na grande maioria, nascem num berço já determinado com uma opção religiosa ou por algum costume religioso. Muitos dão continuidade, mas outros, ao chegarem à idade adulta, preferem o ato da escolha de sua opção pessoal. Embora haja grande respeito pela tradição religiosa dos pais, muitos jovens e adultos deixam para trás essa herança buscando outros costumes religiosos. O ensino religioso nas escolas é convocado por lei a exercer um papel importante em todo o Brasil. Hoje, já há explícita mudança na maneira de ver o ensino religioso, não mais restrito a uma determinada orientação religiosa, mas observa-se um grande esforço em apresentar e estudar a diversidade religiosa nas escolas. Este fato, sem dúvida, estará contribuindo com a livre escolha e o respeito por todos os costumes religiosos. Dessa maneira, vemos a grande importância do diálogo com o diferente. O diálogo interreligioso é uma prática fundamental na vida de todos os sujeitos. Aliás, o diálogo interreligioso é uma prática democrática, né? O conhecimento sobre as diversas religiões e o diálogo ajuda a fortalecer a identidade religiosa, além de possibilitar grande estímulo para a religião de escolha. Aqueles que vivem a sua religião só por costume ou tradição acabam não tendo coragem de dialogar sobre a mesma, perdendo a oportunidade de conhecer e aprender a respeitar as dos outros. Esse é um texto da Devanira Aparecida Pinheiro. Okay? Na verdade, pessoal, a ideia é o seguinte: nós não precisamos ter receio de dialogar sobre manifestações religiosas. Nós podemos ter a nossa. E a ideia é que nós saibamos o porquê nós escolhemos ou porque nós exercemos uma determinada prática religiosa, ou porque pertencemos a uma determinada denominação religiosa, a um determinado segmento religioso. A ideia é que nós saibamos as razões corretas de cada coisa, para que nós tenhamos os argumentos, não é? E a verdade naquilo que fazemos. Eu acho que a maior lição que eu aprendo aqui é isso, que a gente perceba a verdade naquilo que a gente faz. Então eu sou de uma determinada religião. Por que eu sou dessa religião? Eu quero saber, eu quero entender isso, ok? E também entender que mesmo que eu faça parte de uma religião e você do outro lado faça parte de outra, mas nós temos que nos respeitar. E não só respeitar, mas podemos dialogar sobre nossas diferenças e principalmente, não é? Sobre nossas diferenças e principalmente sobre nossas semelhanças, ok? Então, nós caminhamos aqui para uma segunda parte da aula. Você vai ter lá atividades sobre essa primeira parte. Caminhamos aqui para o texto 2, os significados da palavra religião. Há muitos aqui, nós apresentamos 4. Dessas 4, eu fico com 2 principais. Tá? É a reeleição, eu vou deixar as 2 principais por último. Então, a reeleição de Deus, aqueles que consideram que o termo religião esteja relacionado ao significado de reeleger. Então, a ideia é que as pessoas, elas reelegem Deus. Eu não acredito que esse seja o verdadeiro sentido da palavra religião, né? Reeleger Deus para dirigir a nossa vida, porque Deus é soberano. É Ele que nos escolhe, não nós que escolhemos Ele, né? Outra definição aqui é uma que segue São Tomás de Aquino, filósofo do século XIII, e resume todas essas definições numa palavra chamada relação. Então, para Tomás de Aquino, filósofo católico, religião é a relação dos seres humanos com Deus. Então, a aceitação de uma realidade suprema que dá sentido a tudo, a vida, ao mundo e à história. Não é? A partir dessa definição é possível classificar as religiões que existem. Então, relação. Também não creio que seja isso. As 2 principais, e essa que eu cito agora, foi o primeiro sentido da palavra religião.
ok? É ler os livros divinos. Outros estudiosos afirmam que a palavra religião deriva de um verbo que significa reler. Então Deus se manifesta à humanidade por meio da palavra. E a pessoa religiosa deve ler e reler esses textos sagrados para entender o plano de Deus e daí reorientar sua vida. É uma definição interessante. E é a primeira definição da palavra religião na história, né, das religiões. Mas eu ainda também não concordo. E eu vou para a última definição, que eu creio que é a principal e a que melhor define o termo religião. Inclusive, Santo Agostinho, né, bispo de Hipona, do século IV, século III, século IV, ele vai adotar esta leitura da palavra religião, que é retomar a ligação com Deus, é religar. Não há acordo entre os estudiosos sobre a etimologia da palavra religião. A gente já percebe isso, né? Mas alguns mostram esse termo que deriva de um verbo que significa religar. Então, religião seria o conjunto de vínculos que nos religam a Deus. O ser humano, de acordo com essa concepção de religião, é alguém que se separou por causa do pecado, separou-se da comunhão com Deus. Então, a religião é o ato de Deus de trazer o homem novamente a essa relação, não só relação, né? Mas essa comunhão com Deus. É religar aquilo que havia se rompido. Essa religação. Então, religião, nós cremos, tem a ver com esse sentido de religar o que se tinha rompido, né? É possível classificar as religiões de diversas formas. Aqui vamos usar a mais simples, que divide as religiões em dois tipos. O primeiro grupo seria as religiões literárias. Baseia-se em geral na palavra, num texto, né? Ela tem um livro. E essa é a forma como os deuses dessas religiões se revelam, ou Deus, o sagrado dessas religiões se revelam. Então, por exemplo, as três principais, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, são exemplos de religiões literárias. O cristianismo tem a Bíblia Sagrada. O judaísmo tem a Torá. E o islamismo tem o Corão, ou o Alcorão, né? Já a outra classificação são as religiões não literárias, que são aquelas que não possuem um texto com revelações, dogmas, né? Com profecias, profetas, baseiam-se sobretudo numa tradição, não é? E os deuses dessas religiões não literárias são, em geral, elementos da natureza ou o próprio cosmo. As crenças e preceitos das religiões não literárias são transmitidos oralmente de geração a geração e geralmente são as religiões transcendentais, né? As religiões orientais e transcendentais. Isso aqui é uma classificação do Schneiders e Correia, no livro De Mãos Dadas, Educação Religiosa. Você vai fazer uma atividade lá sobre isso e a gente caminha aqui para a terceira parte. Vamos lá, tem terceira e a quarta parte ainda. Religiosidade e religião. Religiosidade é própria ao ser humano. Isso significa que ele nasce com esta dimensão. Olha só o que eu estou dizendo. Religiosidade faz parte da essência de ser humano. Okay? O homem já nasce religioso. A religiosidade pode ser desenvolvida de uma forma positiva, a partir da educação ou formação do senso ético. Essa educação pode acontecer principalmente na família e na comunidade religiosa. Se refere a uma das forças mais profundas de movimentação humana e intensa busca pelo sentido de tudo que nos cerca. Trata-se de uma percepção e uma conexão com a vida que procura captar, fruir e proteger tudo aquilo que ultrapassa a materialidade e a imediaticidade do mundo. Religião significa religação do ser humano consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com o sagrado e com o transcendente. Acho legal essa definição. Religião é o homem se encontrar consigo mesmo a partir do encontro com Deus, né? Não se esqueça disso. Primeiro o homem se encontra com Deus, depois ele se encontra consigo mesmo. É a maneira concreta de vivenciar o sentimento religioso
por meio das práticas religiosas ou espiritualidades, dos ritos ou cerimônias, símbolos, textos sagrados e normas éticas de condutas. Muitas religiões contribuem para a humanização das sociedades humanas quando buscam ajudar as pessoas a serem felizes e solidárias umas com as outras, bem como quando promove a defesa da vida, do bem comum, da justiça, da paz, da fraternidade e do respeito em todos os povos. Religião faz parte da vida de muitas pessoas, sendo um valor importante para elas. Todas as pessoas, não importa a religião que professam, merecem nosso respeito e consideração. Um texto do Mário Sérgio Cortella, Educação, Ensino Religioso e Formação Docente. Eu complementaria duas coisas. Primeiro, sobre religiosidade e religião. O homem, ele é criado por Deus, e Deus, quando cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus o criou com um sentimento de que Deus existe, que um sagrado existe, que um ser supremo e sobrenatural criador existe, e Deus, por causa disso, semeou, dotou nessa imagem e semelhança uma semente da religião. Por isso, todo ser humano é um ser essencialmente religioso. Segundo lugar, há uma diferença entre eu seguir uma religião e eu ser religioso. Essa é a crítica que o texto faz. O ser religioso implica numa vida ética, num compromisso com um padrão de uma conduta ética. O que eu quero dizer é que ser religioso é muito mais do que frequentar uma religião. Ser religioso é muito mais do que aceitar uma religião, não é? Ou confessar uma religião. Ser religioso é ser a religião. É viver os princípios éticos, morais, não é? É viver, crer e ser. Não é? Eu ser e eu crer, há uma harmonia moral, né, ética, no nosso padrão de vida. Ok? E aí você vai ter atividades dessa terceira parte lá do nosso texto. Ok? Eu quero caminhar aqui para uma quarta parte da nossa aula, e eu quero ler aqui na Palavra de Deus, Palavra Sagrada, João, capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6. Só o versículo, João 14, versículo 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repare que a proposta do cristianismo bíblico é que essa religião, ela só pode ser verdadeiramente exercida num retorno, numa religação com o Pai, que é Deus. E essa religação, ela só acontece por meio de uma pessoa. Só por ele. Ele é o mediador que conecta dois pontos que estão separados por causa do pecado. Então, quem religa o homem pecador com Deus Santo é Jesus Cristo. E ele se define aqui com 3 adjetivos. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O caminho de volta a Deus. O caminho de volta a uma verdadeira religião é Jesus Cristo. Ele também é a verdade. Ele é que devolve a expressão, o padrão daquilo que é a verdade. Não uma verdade ou uma parte da verdade. Não, a verdade. É Jesus. É Jesus que devolve essa compreensão do que é o mundo, do quem sou eu e quem é Deus. É Jesus. E ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ele que é a vida. Em outra parte, ele vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é aquele que possibilita uma religião verdadeiramente viva. Uma religião
não simplesmente pautada em princípios, em leis e exigências, mas de fato num relacionamento vivo com Deus, num relacionamento onde o homem antes estava separado, Deus virava o rosto, mas agora há uma comunhão perfeita por causa da vida que a vida que Jesus Cristo oferece. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus está dizendo. Ninguém pode ser religioso sem Jesus. Ninguém pode ter relacionamento com Deus sem Jesus. Ninguém pode religar-se a Deus sem Jesus. Ninguém pode viver. Ninguém pode crer numa vida depois da morte. Ninguém pode crer numa esperança de eternidade sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, dentro de tudo que nós falamos do respeito às diferenças da manifestação religiosa, nós nos damos o direito, não é, de propor, dentro de um cristianismo bíblico, um caminho seguro. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ok? Chegamos ao final dessa videoaula de número 3. Na próxima semana vamos trabalhar aí a videoaula número 4 e vamos trabalhar agora com uma história da religião, né? Como surgiram as religiões. Vou me despedindo por aqui, muito obrigado a todos. Corre lá, faz as suas atividades, ok? E não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e fique atento aí às próximas videoaulas, ok? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos aí.